18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você na sintonia certa. Começando mais uma edição do 18 horas, Karime. É isso aí, Carlão. Tamo junto até as 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você sintonizado em 100,7. Boa noite pra você também que nos acompanha no YouTube, no @ 18 horas News. Estamos juntos até as 7 da noite. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Os jogos e as classificações de hoje na Copa do Mundo do Catar. Mais de 800 torcedores atualizaram o esquema vacinal contra a Covid-19 na Arena da Amazônia durante os jogos da Seleção Brasileira. Polícia Militar e Universidade Federal do Amazonas acertam detalhes para melhorar a segurança no campus de Manaus. Vamos saber como está a PEC do Bolsa Família, com valor de R$600 para o ano que vem. Agora 6:02, você no melhor Mix do Brasil, conferindo a partir de agora os destaques desta terça-feira, 29 de novembro de 2022. Mais uma edição do 18 horas para você. E aqui, hein, no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e no dia seguinte, a classificação do Brasil para as oitavas de final na Copa do Mundo do Catar. O clima na seleção brasileira é de tranquilidade, todo mundo de boa. E também a certeza da volta de Neymar para a fase seguinte. O técnico Tite deve promover várias alterações para o jogo de sexta-feira, dia 2, e fazer experiências, podendo usar até mesmo jogadores que ainda não estrearam, como o atacante Pedro e o volante Everton Ribeiro. Karime, novidades, né? Carlão, exato. Teremos aí certamente um time bem diferente do que estreou nessa Copa. Como já está classificado, o Brasil pode e deve sim experimentar aí uma escalação nova. É hora de poupar titulares e conferir o desempenho dos reservas. Nesse jogo de sexta contra a seleção de Camarões, vai ser uma ótima oportunidade para o técnico Tite testar uma outra formação para o meio-campo, começando o jogo com Rodrigo no lugar de Fred e Bruno Guimarães no lugar de Paquetá. É como dizem por aí, Karime, tem uma seleção jogando e duas no banco, hein? Exato. São 3 seleções. O fato é que com a classificação antecipada, o Brasil ganhou tempo para a recuperação total aí do craque Neymar e do craque Danilo. Ficou evidente que a ausência de Neymar deixou a seleção menos criativa, Karime, menos ofensiva. Ficou ali meio confusa. E a volta de Neymar ao time é aguardado, inclusive, com ansiedade por todos nós. Carlão, é um jogador de peso. A presença dele no campo dá o quê? Segurança para o time e também um desconforto, peso, digamos assim. Pesa, para o adversário. Bom, agora hoje, quem provocou polêmica foi o técnico da Espanha, Luis Henrique. Ele disse em live que nessa Copa não há seleção melhor que a da Espanha e que a seleção brasileira, assim como a da França, não surpreenderam. Vale lembrar que a Espanha, embora tenha vencido o jogo contra a Costa Rica por 7-0, ainda não está classificada. E hoje, ao vencer o Equador, Karime, por 2-1, a seleção de Senegal se classificou para as oitavas de final, um jogo sufocante. O empate, inclusive, favorecia o Equador e ficou empatado a partida por um tempo, mas o Senegal conseguiu. Em segundo lugar, no grupo A, agora a primeira rodada foi a Holanda, que venceu o Catar por 2-0. A primeira colocada nessa chave aí, no grupo A, foi a Holanda, Karime. Exato, Carlão. Já no grupo B, a Inglaterra se classificou em primeiro lugar ao vencer o país de Gales por 3-0 e vai pegar nas oitavas o Senegal. E a segunda vaga ficou com os Estados Unidos, que derrotou o Irã por 1-0. Agora os Estados Unidos enfrentam a Holanda nas oitavas de final. Bom, então já temos aí, Karime e ouvintes, as seguintes seleções classificadas para as oitavas de final: Brasil, a França, Portugal, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Holanda e também o Senegal. O adversário do Brasil só será conhecido na sexta-feira. Agora são 6 horas e 5 minutos, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, falando dos jogos da seleção brasileira, escuta essa aí, ó. Mais de 860 torcedores atualizaram o esquema vacinal. Parabéns aí contra a Covid-19 nos dias dos jogos
do Brasil na Arena da Amazônia, Karime. Exato, foi bom, né? Carlão. É que além de transmitir os jogos para os torcedores, o governo também oferece a vacina contra a Covid para o público a partir dos 5 anos de idade. Uma ação importante no momento que o número de novos casos voltou a subir no Brasil e no mundo, como explica a repórter Nathalie Moraes. Um grupo de 300 torcedores aproveitaram a oportunidade para se vacinar contra a Covid-19 durante o jogo da seleção brasileira na partida contra a Suíça. Os fãs do futebol tiveram a oportunidade de atualizar o esquema vacinal contra o novo coronavírus no pódio da Arena da Amazônia. A vacinação contra a Covid-19 é uma iniciativa da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, como destaca a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim. Foi uma estratégia, foi um golaço do governo do Amazonas em parceria com a prefeitura, porque assim a gente consegue tornar mais acessível a vacina. E aqui não são 10 pontos de vacinação. Uma das pessoas que aproveitaram a oportunidade para atualizar o esquema vacinal foi o técnico de telecomunicações Levi Lira, que tomou a primeira dose de reforço. Como tem umas questões de trabalho pela semana, não dava dando para vir. Aí fiquei sabendo no último jogo que teve, né, a campanha de vacinação aqui, eu já vim correndo. Outra torcedora que atualizou o esquema vacinal contra a Covid-19 durante o jogo foi a estudante Rebeca Nascimento. Para ela, se imunizar é um gesto de amor ao próximo. Nós precisamos se prevenir, ter essa precaução pela nossa família e pela gente também. No primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, na quinta-feira, 564 pessoas atualizaram o esquema vacinal contra a Covid-19 na Arena da Amazônia. A equipe de saúde durante o Copa na Arena é composta por mais de 75 profissionais. Durante todos os jogos, estão sendo disponibilizados vacinas dos fabricantes Janssen, Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Pessoas acima de 5 anos de idade podem se vacinar na Arena durante os jogos, porque torcer para o Brasil é torcer para erradicar a Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 7 minutos, você no melhor Mix do Brasil. E atenção, olha só, o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário, Karime, termina amanhã, dia 30 de novembro. Exatamente, mas se você ainda não recebeu, sabe o que fazer? Bom, o repórter Hector Silva explica pra gente os pontos mais importantes sobre esse benefício. Vamos conferir. A primeira parcela do 13º salário deve ser depositada até a próxima quarta-feira, dia 30, segundo a legislação. Todos os trabalhadores contratados sob o regime de consolidação das leis trabalhistas CLT, sejam eles urbanos, rurais, domésticos ou avulsos, e que trabalharam por pelo menos 15 dias no ano, têm direito a receber o valor. Segundo o advogado trabalhista Luiz Felipe Araújo, o direito ao 13º salário é consagrado na consolidação das leis trabalhistas CLT e no artigo 7º da Constituição. Prevê que a primeira parcela do 13º deve ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. O advogado orienta, inclusive, o que fazer caso o trabalhador não receba o benefício. Com o final do ano, surgem algumas dúvidas sobre o 13º salário. A primeira parcela, a empresa tem que pagar entre 1º de fevereiro até 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Caso não ocorra o pagamento dessa primeira parcela agora até o dia 30 de novembro, o empregado ele pode procurar o Ministério do Trabalho e Emprego. Inclusive é o mais recomendado, porque o Ministério do Trabalho e Emprego ele pode aplicar uma multa à empresa por cada funcionário que não tiver recebido na data correta. Essa denúncia ela pode ser feita de forma anônima, então o funcionário tem que procurar o Ministério do Trabalho e Emprego e denunciar, informando que não foi pago o seu 13º na data correta. Dessa forma, o Ministério do Trabalho irá atuar a empresa para o pagamento dessa multa. Essa multa quem recebe não é o funcionário, é o próprio Ministério do Trabalho, mas isso já é uma forma de obrigar a empresa a pagar de forma correta.
Agora, mesmo sendo aplicada essa multa e a empresa ainda não efetuar o pagamento aos seus funcionários, ele pode procurar sim a Justiça do Trabalho para entrar com um processo visando o pagamento desse 13º salário. O atraso ou não pagamento da gratificação acarreta multa de R$ 170,25 por empregado da empresa. Caso haja reincidência, o valor da infração é dobrado. Caso o trabalhador falte mais de 15 dias em um mês, sem justificativa, pode ter a fração de 1/12 do 13º descontada. Quem pediu o adiantamento do 13º salário nas férias ou no mês de aniversário não recebe a primeira parcela, somente a segunda. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e pessoas que entraram em licença maternidade também recebem o 13º salário. Porém, empregados dispensados por justa causa e segurados do benefício de prestação continuada, BPC, não recebem o valor extra. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a maioria dos internautas já recebeu notícias falsas a respeito das urnas eletrônicas, de acordo com um levantamento do Instituto de Pesquisa Data Senado, Karine. Carlão, e a maior parte teve acesso a essas notícias falsas por meio das redes sociais e do WhatsApp. O principal conteúdo recebido diz respeito à confiabilidade das urnas eletrônicas. Vamos acompanhar mais detalhes sobre essa pesquisa com Rodrigo Soares. A pesquisa Data Senado foi feita em meio a discussões de um projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar número 64 de 1990. Esse projeto complementar torna inelegível quem formular e divulgar sem provas acusações e suspeitas que coloquem em dúvida a integridade das urnas e do processo eleitoral. De acordo com a enquete do Instituto de Pesquisa Data Senado, a maioria dos participantes, ou 56%, afirmou já ter recebido notícias falsas a respeito das urnas eletrônicas. Além disso, dentre os internautas que receberam notícias falsas sobre as urnas, a maior parte, ou 66%, teve acesso a fake news, principalmente por meio das redes sociais e do WhatsApp. Segundo a pesquisa, o principal conteúdo falso que circulou entre os internautas diz respeito à confiabilidade das urnas eletrônicas. O professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, explica que a mentira é uma característica própria da humanidade, até mesmo para se proteger de algo. Porém, as fake news são um tipo novo de mentira elaborada com a finalidade de causar dano a alguém. Então não é só a mentira, contar algo que não é verdadeiro, mas é a finalidade desse ato, que é transformar a sociedade, é causar dano à sociedade, é causar dano à democracia. Por exemplo, quando você fala mentiras sobre o processo eleitoral, sobre as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas não têm um sistema eletrônico, não tem um sistema que permita que as urnas entrem em rede na internet. Portanto, não há possibilidade de que você acesse aquela urna eletrônica por uma razão simples. Elas não estão em rede. Ainda conforme o professor Luiz Antônio Nascimento, atentar contra as eleições é crime e 90% das fake news têm saído de dentro da presidência da República. Atentar contra as eleições é atentar contra a democracia. Atentar contra a democracia no Brasil é crime. Está previsto na Constituição. É um atentado contra a sociedade brasileira, contra o Estado Nacional. Portanto, é razoável que você tipifique com clareza esse tipo de crime e puna com muito rigor. Sobretudo as pessoas públicas, porque 90% das fake news que têm sido divulgadas têm saído de dentro de gabinetes, do chamado gabinete do ódio, que é dentro do gabinete dos Bolsonaro, dos assessores de Bolsonaro, inclusive de máquinas de computadores dentro do Palácio do Planalto. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a PEC da transição, que garante o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 no ano que vem, está tramitando rapidamente no Senado. Dos 3 senadores do Amazonas, apenas o senador Plínio Valério se posicionou contra a proposta.
Vamos seguir falando sobre esse assunto agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Seja bem-vindo, Cadu. Enfim, a PEC do Bolsa Família chegou a tramitar no Senado. Até quando ela tem que ser aprovada para começar a valer já em 2023, Cadu? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, até o momento, 28 senadores assinaram requerimento de apoio à PEC do Bolsa Família. Esse número é mais que suficiente para autorizar a tramitação da PEC no Senado. Entre os senadores do Amazonas, nessa lista está somente o senador Omar Aziz. O senador Eduardo Braga prometeu assinar, Karime, mas até agora ele não se posicionou. A assessoria do senador disse que ele vai assinar, inclusive encaminhou um pedido para subscrever a autoria da PEC do Bolsa Família ou a PEC da transição, né? Tudo isso para mostrar que ele está apoiando, mas ele acabou se posicionando veladamente. Porém, a gente segue aí aguardando a 29ª assinatura, que já não vai dar tempo mais, a PEC já está tramitando, enfim. O partido dele, o MDB, foi o que mais demonstrou apoio à PEC, Karime. O PSD de Omar Aziz seguiu puxando a fila. Inclusive, a gente tem uma fala aí do senador Omar Aziz explicando por que ele apoia a PEC do Bolsa Família. Vamos ouvir. Veja bem, não há recurso nessa PEC para gracejos, mas sim para fazer aquilo que é necessário nesse momento em que o Brasil passa por dificuldade. Assim, uma grande maioria dos senadores que concordam, talvez haja divergência num ponto ou no outro, mas no cerne, no macro da PEC, eu acho que nós não teremos, dentro do Senado, senadores que vão se contrapor a ajudar aquelas pessoas que mais precisam e nem se contrapor a ter recursos para fazer investimento para gerar emprego e renda para as pessoas. Eu sou a favor de dar 4 anos para o Bolsa Família. Isso se garante as pessoas se programarem. Aquelas pessoas que estão dentro do Bolsa Família, elas terão essa programação, não ficaria incerto esse recurso. O que nós temos que ver também é que o endividamento das famílias está sendo muito grande. E aí, isso é uma preocupação que nós temos que ter. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a respeito da PEC do Bolsa Família. Aliás, um ponto muito importante que foi ponto de promessa de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Cadu. Exatamente, Karime, mas e claro que essa PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, inclui outros pontos, inclui saúde, inclui infraestrutura, inclui educação. Ele tenta colocar dinheiro para dar continuidade a projetos que irão cair no ano que vem, mas o que puxa aí é o Bolsa Família, porque tem o valor principal. O senador Omar Aziz, ele fala aí que apoia, que ele quer que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos por 4 anos, que é um projeto importante, mas ele sabe que vai haver muita divergência, que esse valor pode ser diminuído. Inclusive o PT já admite negociar o valor para menos, né? Que esse valor pode ser terminar sendo inferior e ficar somente o Bolsa Família, justamente porque há um acordo, há um entendimento entre todos os partidos de que a PEC, o Bolsa Família é necessário manter nesse valor de R$600, senão pode haver um prejuízo para as famílias, para 22 milhões de brasileiros. Essa PEC vai tramitar na CCJ e provavelmente o presidente vai ser o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ. Então, Karime, temos aí Omar Aziz apoiando publicamente, Eduardo Braga tergiversando, o Plínio Valério negando apoio à PEC do Bolsa Família. Eu falei com o senador Plínio Valério essa manhã e ele disse que do jeito como foi apresentado o texto, ele não apoia. Então isso significa que é provável que ele mude de postura à medida que o texto da PEC vai sendo ajustado dentro do Senado. Agora falando de tramitação, Karime, vai ser um processo relâmpago, viu? A proposta vai para a Comissão de Constituição e Justiça, como eu falei, e lá tem um acordo já entre os partidos para discutir e votar a matéria no mesmo dia. Então, aprovando na CCJ, a PEC vai para o plenário do Senado e lá também vai rolar uma tramitação especial. O presidente Rodrigo Pacheco deve pular alguns prazos regimentais e colocar a PEC em votação em 2 turnos em apenas um dia também.
Então a intenção é aprovar a PEC no Senado até o dia 6 de dezembro e encaminhar para a Câmara. Na segunda casa, a PEC do Bolsa Família vai ser incluída em outra PEC, vai ser anexada, que tramita aí essa PEC antiga aí tramita há muito mais tempo aí para também pular os prazos regimentais. Então, o objetivo é votar esse texto tanto na comissão especial quanto no plenário em pouquíssimo tempo também. E respondendo aí a sua pergunta, Karime, o Congresso Nacional tem até o dia 16 de dezembro para aprovar a PEC do Bolsa Família. Tem que aprovar antes da lei orçamentária anual. E seguindo esse prazo aí, que deve ser cumprido, o Congresso Nacional cumpre aí o seu acordo de garantir o Bolsa Família no valor de R$600, mais 150 para cada criança com idade de 6 anos. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, depois de ser bombardeado, né, na internet ontem, inclusive nós comentamos esse assunto aqui no programa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo para explicar a sua viagem ao Catar durante a Copa do Mundo. Aquele que ele apareceu lá, né? O que ele disse, Cadu, nesse vídeo aí? Carlão, cá pra nós, né? Que conversa fiada do deputado Eduardo Bolsonaro tentando explicar o inexplicável, né? Hoje ele fez um vídeo segurando alguns pendrives na mão, dizendo que ele foi pro Catar para levar vídeos em inglês explicando a situação no Brasil. Eu separei um trecho da fala dele, vamos ouvir. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fala algumas verdades na cara, né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet, etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda ela não está preocupada com a tua segurança, nem com a economia. Então por que você vai cerrar fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? 18 horas. Agora a gente acompanhou a fala, né, a reação do deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo sobre o vídeo, aliás, sobre as fotos que circularam ontem na internet, as fotos dele e a esposa dele no Catar torcendo para o Brasil. Aí é uma explicação, enfim, uma fala, um posicionamento a respeito do assunto. Cadu. É uma desculpa, né? Não existe mais nuvem de dados, parece, né, Karime? Foi preciso entregar em mãos esse pendrive para quem? E o que as autoridades do Catar podem fazer com relação ao Brasil, gente? Não falou sobre o assunto. Cabimento. Ele também não explicou que assunto. É sobre o quê? Economia, sobre meio ambiente, enfim. A emenda saiu pior que o soneto, né? Explicou o inexplicável, como diz. É uma desculpa que segue pegando muito mal. Ele já foi chamado de radical de ar-condicionado, de banana split. Não faltaram... O que sobrou foi apelido por Eduardo Bolsonaro, gente. Agora, Karime, Carlão, ainda no mesmo assunto, o Tribunal Superior Eleitoral bloqueou aí 13 milhões e meio de reais que estavam na conta do Partido Liberal, o PL do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, a gente falou sobre isso muito, o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, multou o partido por quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé e por atentar contra o processo eleitoral. E o TSE desconfia que o partido estaria tentando fazer a limpa na conta para não pagar todo o montante. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, ele disse hoje que promete que vai recorrer da multa, mas até agora ele não fez nada ainda, inexplicavelmente e estranhamente. E ele segue preocupado com o silêncio do presidente Bolsonaro, que se nega a falar com seus apoiadores. Karime, Carlão. Cadu, você tem 1 minuto para conversar com a gente, finalizando o assunto sobre o corte, né? Que mais uma vez o Ministério da Economia mexeu o orçamento da educação, cortando dessa vez mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Esse corte afeta as universidades e institutos federais, inclusive o Amazonas aqui, né, Cadu?
Exatamente. Afeta já no fim desse mês, né, Karime? As entidades ligadas à educação denunciam que esse corte de 1 bilhão e 600 milhões de reais prejudica o pagamento das contas de água, de luz, vigilância, limpeza e conservação, enfim. Ou seja, o governo federal deu um calote na educação, principalmente nas universidades e nos institutos federais. Foi a raspa do tacho, porque em julho desse ano o governo já havia feito um corte bilionário. Essas questões, as universidades públicas, os institutos federais perderam aí 220 milhões de reais nesse novo corte. Karime, não foi só a educação que sofreu, viu? Teve corte também no Ministério do Trabalho e Previdência, que perdeu aí 211 milhões de reais no seu orçamento, comprometendo o funcionamento de centenas de postos do INSS em todo o país. O Ministério da Saúde também perdeu 1 bilhão e 600 milhões de reais. Dinheiro que seria usado, entre outras áreas, para comprar medicamentos para o farmácia popular. Ou seja, até o fim desse ano, muita gente vai ficar sem medicação gratuita para diabetes, hipertensão, por exemplo. E esse corte aconteceu no orçamento, aconteceu aí enquanto a gente assistia ao jogo do Brasil contra a Suíça, o que fica muito pior politicamente para o governo federal. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, onda de assaltos dentro e no entorno do campus da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, tem causado revolta na comunidade universitária. A insegurança é total por falta de policiamento. Polícia Militar, inclusive, diz que não tem competência para atuar na área, por ser um patrimônio federal. Pois é, Carlão, mas a situação está tão grave que a reitoria da UFAM pediu ajuda da Polícia Militar. Vamos aos detalhes agora com o repórter Hector Silva. A Polícia Militar do Amazonas está fazendo rondas dentro da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, para coibir os assaltos constantes a ônibus que circulam no campus em Manaus, no bairro Coroado, zona leste de Manaus. A informação foi passada às 18 horas por estudantes da universidade, mas não foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar. A possível presença da polícia vem após os constantes assaltos à comunidade acadêmica. Na semana passada, inclusive, um aluno quase perdeu a vida ao pular de um ônibus em movimento para fugir de um assalto. A assessoria da UFAM informou que no dia 16 de novembro encaminhou ofício ao comandante da Polícia Militar, no qual demanda a instalação de um posto policial na entrada do campus, porém, o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Marcos Vinícius Almeida, informou que há um problema de competência quanto a quem pode fazer a segurança no campus. Então, a questão da UFAM, aquela área da UFAM é uma responsabilidade federal, a Polícia Militar não pode atuar lá dentro. Tá? Então, é isso que eu te falo, a cobrança sempre recai sobre a Polícia Militar, ali a responsabilidade é da Polícia Federal. Então, quem tem que ser cobrado naquela região é a Polícia Federal, que tem que botar o policiamento lá dentro. No passado, a Polícia Militar tentou fazer o policiamento lá dentro e a própria UFAM fez uma representação junto ao Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal trabalhou para que a Polícia Militar não atuasse lá dentro. Então, ali não é responsabilidade do Estado do Amazonas, é do governo federal. Questionada sobre se irá fazer ou não o posto policial em frente ao UFAM, a Polícia Militar não respondeu o questionamento do 18 horas até o fechamento desta reportagem. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, vamos saber sobre os planos do novo governo em relação ao Amazonas e à Zona Franca de Manaus, com o deputado federal reeleito Sidney Leite. Ele está na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É daqui a pouco aqui no 18 horas. Agora 6 horas e 28 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar fica entre 61% e 98%. Olha, o Rio Negro baixou mais 3 centímetros de ontem para hoje. Agora a cota do Rio Negro no Porto de Manaus é de 18 metros e 35 centímetros. Entrevista do dia.
E hoje a nossa entrevista é com o deputado federal reeleito Sidney Leite, do PSD. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao 18 Horas. Tudo bom? Então, o senhor faz parte do grupo de transição do futuro governo Lula na área da indústria, comércio e serviços. Como encaixar o Amazonas, a Zona Franca de Manaus e as novas matrizes econômicas nessa discussão nacional? Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Dizer que é uma alegria poder me dirigir ao povo de Manaus e do estado do Amazonas da rádio. Veja bem o seguinte, nós estamos concluindo o relatório dessa primeira etapa, que é linhas gerais de enquadramento. É óbvio que eu estou lá defendendo e buscando melhorar o perfil de resolutividade dentro do futuro Ministério da Indústria, do modelo Zona Franca de Manaus e do CBA, que nós precisamos fazer com que ele avance, para que ele funcione dentro disso. Por sinal, ele tem direito de ter 100% de bem econômico. A função de captar recursos, certo? E trabalhar com as instituições de pesquisa da região. E que a gente possa fazer um trabalho no parlamento, com interface com o futuro governo, no sentido de ampliar o que se produz na Zona Franca, mas garantindo o seguinte, que tudo que for desenvolvido em pesquisa, principalmente na área de cosméticos e fitoterápicos, que isso seja industrializado aí, certo? E que a gente possa verticalizar a produção, atendendo desde o ribeirinho, pequeno agricultora, mas também gerando emprego no polo industrial. Ok, deputado, a fome é um dos principais problemas hoje no país, além do Bolsa Família. O que pode ser feito pelo futuro governo para gerar emprego e renda e diminuir as desigualdades regionais? Bom, eu particularmente, a discussão da PEC, né, que começou a tramitar hoje, efetivamente, que já tem as assinaturas necessárias para tramitar no Senado, e lá busca destinar recursos para investimento. Se nós retomarmos os programas de obra, né, citar um exemplo do que era Minha Casa Minha Vida, a gente começa a gerar emprego e gerar renda. E o Bolsa Família também irá ampliar a circulação de recursos e, com isso, nós já teremos uma sinalização. Mas nós temos grandes desafios, entre eles a questão da reforma tributária, que se faz necessária e importante, mas também atrair investimento externo para o Brasil e que a gente possa melhorar a capacidade de geração de renda para a população. Porque, veja bem o seguinte, vou dar um exemplo que é algo que eu estou discutindo na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Se nós conseguirmos desonerar a folha na proposta da reforma tributária, com isso, hoje, 1/3 de quem está efetivamente no mercado de trabalho, ele está ao arrepio da lei. Porque quem contrata, quem empreende, não tem condições de pagar esse volume de encargos que hoje a legislação impõe. Se nós desonerarmos a folha, nós vamos ampliar o número de pessoas trabalhando. Essas pessoas precisam, recebendo, tendo seu salário, vão aumentar seu consumo. Aumentando o consumo, vai melhorar a atividade no comércio, a atividade na indústria e a atividade no campo. Certo? Então, nós precisamos, até para que a gente possa diminuir a pobreza e a desigualdade social no Brasil, no caso do Amazonas, e 44,5% da população está abaixo da linha da pobreza, é melhorar a situação econômica do país. Sim. Certo, deputado. Seguindo aí o gancho da reforma tributária, como é que o senhor pensa, como é que a gente pode conciliar os interesses da Zona Franca de Manaus numa reforma tributária, uma vez que sempre que esse assunto entra em pauta, surgem ameaças para o modelo Zona Franca de Manaus? A sua pergunta é muito importante. Vou citar um exemplo que aconteceu na PEC 45 e que eu era o vice-presidente da comissão. Nós temos 2 desafios: garantir a manutenção dos investimentos instalados no polo industrial e não ameaçar a atração de novos investimentos. E o outro é manter a receita. Eu procurei os dirigentes, né, organizados do polo, das indústrias, e me entregaram uma proposta. E procurei o governo do estado, inclusive na pessoa do governador. Né? E eu até hoje estou esperando a proposta do governo para manter a receita. Então, veja bem o seguinte, esse é um trabalho que será dado a 4 mãos. Porque qualquer proposta de reforma,
Aqui e acolá nós teremos desafio em relação ao modelo, né? Porque o modelo ele se consolidou com uma texto de vantagem comparativa em relação ao restante do Brasil, certo? Principalmente no que diz respeito a tributos. Né? O estado do Amazonas é o estado que mais concede incentivo fiscal. Eu fiz um estudo aqui na Câmara e nós identificamos que 48% do estado abre mão de receita. Mas é necessário que nós estejamos articulados. E é inevitável, né, que a gente vote uma reforma tributária. Por quê? Porque é um sentimento da sociedade, dos segmentos econômicos organizados, seja da indústria, da comércio e do serviço, e o próprio governo sente a necessidade disso. Hoje nós temos uma burocracia significativa, é um cipoal tributário. A Receita Federal a cada semana baixa uma portaria. Nós temos inúmeras dificuldades de destravar a economia em função dessa situação tributária do país. Então, é algo que nós temos que estar preparado, articulado e organizado. Nós temos a garantia dos incentivos fiscais e da importância da Zona Franca destacada na Constituição da República Federativa do Brasil, mas isso por si só não é suficiente, já visto que nós estamos enfrentando aí o Paulo Guedes todo dia um desafio para que a gente possa garantir a efetividade da competitividade do modelo da Zona Franca de Manaus. Eu particularmente vejo o governo do Estado muito desarticulado em relação a isso, né? Por sinal, hoje eu li uma matéria, né, entre idas e vindas de agenda aqui em Brasília, o governo busca interlocução para manter, né, os avanços no estado do Amazonas. Eu estou tentando até agora lembrar de um avanço que tenha sido conquistado. Ok, deputado, com relação à política industrial, é possível num novo governo construir um novo modelo de desenvolvimento para o país e que atenda os interesses regionais? Mas temos que conciliar isso, porque veja bem o seguinte, na realidade nós carecemos de uma política industrial para o Brasil, que não é de hoje. Mas isso é um desafio coletivo, não só do Executivo, mas também do Parlamento, porque nós precisamos avançar no que diz respeito à legislação. E nós entendemos o seguinte, que nós precisamos destravar aquilo que precisa ser destravado no que diz respeito à legislação, e uma dessas questões é a reforma tributária. Precisamos ter um crédito facilitado e com custo mais baixo. Precisamos fazer investimento em adoção de tecnologia. O Brasil prescinde disso, é imprescindível, certo? Nós precisamos avançar nisso. Agora, não dá para querer fazer um desenvolvimento que só algumas regiões possam ter o privilégio. Nós temos a realidade do norte e do nordeste brasileiro, que são realidades diferenciadas. E o desenvolvimento regional ele é fundamental para que a gente possa manter esse equilíbrio e não ter essa desigualdade. Porque hoje nós temos uma desigualdade social, mas nós temos uma desigualdade regional muito grande, inclusive do reflexo do investimento em políticas públicas no nosso país. Ok, deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Eu é que agradeço e disponho. Um forte abraço. Uma ótima noite, boa noite, bom trabalho. Conversamos com o deputado federal reeleito Sidney Leite, do PSD. Agora são 6h37 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Justiça do Amazonas faz mutirão para agilizar os processos de alvarás antes do processo do recesso, que começa dia 20 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro. Rodrigo Soares tem mais informações. O primeiro mutirão de atualização da fila de alvarás vai ser realizado pelo Judiciário do Amazonas no período de 1 a 19 de dezembro deste ano. Um alvará judicial é um documento fornecido por um juiz para quem precisa, por exemplo, resolver questões de herança de pessoa falecida ou é guardião de pessoa incapaz. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, assinou a portaria criando o evento a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas. A portaria do Tribunal de Justiça do Amazonas menciona a importância da realização do mutirão devido à proximidade do recesso forense, que começa dia 20 de dezembro e vai até 6 de janeiro. Durante o recesso forense, serão suspensos o expediente das varas e juizados. Apenas o plantão judicial vai ficar atuante.
De acordo com a portaria do Tribunal de Justiça, os magistrados devem agilizar os pedidos de expedição de alvará, de liberação das autorizações já confeccionadas e disponibilizadas na fila de trabalho no sistema eletrônico. O documento assinado por Flávio Pascarelli determina ainda que seja comunicado à Corregedoria Geral de Justiça qualquer dificuldade para cumprir as determinações do mutirão. As determinações da portaria para o mutirão de liberação do alvará serão fiscalizadas pela Secretaria das Unidades de Processamento Judicial. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus, 6 horas e 39 minutos. Vamos falar sobre a política local, sobre a política do estado do Amazonas e os bastidores da política com Artemisa Gadelha. Artemisa, muitíssimo boa noite. Então, quando pensávamos que estava tudo certo para o vereador Caio André ser o próximo presidente da Câmara Municipal de Manaus, aparece que o prefeito Davi Almeida ressurge dos bastidores para apoiar o candidato da base dele. Já se sabe quem é esse candidato? Artemisa, conta pra gente. Boa noite. Por enquanto, todos os nomes são meras especulações, né? Já surgiram vários, inclusive. O que se comenta no momento é que o prefeito Davi Almeida continua, sim, com as articulações nos bastidores. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Parece que o clima na Câmara Municipal de Manaus ficou tenso hoje. O vereador François, do PV, novo líder do prefeito Davi Almeida, avante na Casa Municipal, inclusive usou a tribuna para questionar os vereadores que estão apoiando aí o vereador Caio André, do PSC, para a eleição à presidência da Câmara, em nome aí da independência. François deu a entender que pode não haver essa independência e sim uma manipulação por forças externas para a eleição do dia 5 de dezembro na Câmara Municipal de Manaus. Bom, ontem eu cheguei a comentar aqui no programa 18 horas sobre essas suposições de que existem outros agentes, né, políticos poderosos por trás, inclusive, dessa escolha. Nada confirmado, apenas comentários de bastidores. Eu tentei falar com o vereador François, mas até o fechamento desta edição eu não tive retorno. Bom, o líder do prefeito disse ainda na tribuna que a escolha do novo presidente pode ser feita sem a interferência de Davi Almeida. Eu conversei também com alguns vereadores que estão apoiando o vereador Caio André. Eles afirmam que a escolha do nome de Caio é para retomada da força da Casa Municipal. Resgatar a imagem aí da Câmara perante a população de Manaus, mediante toda a gestão nada satisfatória, né, desses últimos 2 anos. Já comentamos, inclusive aqui, né, sobre a gestão desgastada de Davi Reis, atual presidente da casa. Ouvi ainda também que, na verdade, quem está se reunindo com essas forças externas seria o grupo mais próximo do prefeito. Ou seja, o grupo continua se reunindo com Davi Almeida e que, apesar de ainda não se ter um nome escolhido, que o prefeito deve apoiar sim um candidato da base dele e que estaria trabalhando nisso nos bastidores. Caio, inclusive, continua com apoio oficial aí de 22 vereadores e mais 2 nomes que ainda não foram confirmados. Estão sendo guardados. Se esses 2 nomes apoiarem o vereador Caio até o fim desta semana, então o apoio de Caio sobe para 24. O outro candidato à presidência teria 17 votos. Se comenta ainda que essa onda de independência na Câmara teria sido porque o prefeito não ouviu os vereadores. Isso não é verdade. Pelo menos não é isso que eles comentam. Os vereadores conversaram, sim, com o prefeito sobre as manobras que não eram mais toleradas pela maioria da casa. O prefeito preferiu acreditar que as manobras para manter Davi Reis na casa dariam certo. Demorou para agir diante da mudança do cenário. Talvez por não acreditar que haveria um movimento de independência na própria base dele. Como eu disse ontem, falta apenas uma semana. Ainda podemos ver muita coisa até lá. E a vereadora Iomara Lins deve ser candidata a vice-presidente da Câmara Municipal. Amanhã vamos falar também dos candidatos a vice. Karime Carlão.
Artemisa, e o senador Eduardo Braga embarcou de férias com a família para o exterior. O nome dele agora está sendo cotado para o Ministério das Comunicações do governo Lula, é isso mesmo, Arte? Isso mesmo, Carlão. Olha, cotadíssimo. O Ministério das Comunicações havia sido extinto, inclusive no governo Bolsonaro. Depois ele recriou novamente, né? E agora, no governo Lula, o Ministério será mantido. E como você já disse, o nome apontado para assumir a pasta é do senador Eduardo Braga. Braga, inclusive, já foi ministro do governo petista, ministro de Minas e Energia, né, do Brasil, durante o governo de Dilma Rousseff. Tentei falar com o senador sobre essa possibilidade dele assumir aí o Ministério das Comunicações, mas não tive retorno. Eduardo Braga está de férias com a família nos Estados Unidos. Karima e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. E a juíza Luísa Cristina Nascimento da Costa Marques é a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas na vaga aberta, com a aposentadoria do desembargador Wellington José de Araújo. Com a promoção da juíza Luísa Cristina, o Tribunal de Justiça do Amazonas passa a contar com 9 magistradas na sua composição. Carlão. 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E está chegando o mês de dezembro, período de férias escolares, época de redobrar os cuidados com as crianças, porque aumenta os riscos de pequenos acidentes dentro e fora de casa, né, Carlão? É, Karime Leão. E os dados são graves. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 1.616 mortes por acidentes domésticos. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto com a repórter Nathalie Moraes. As férias se aproximam e muitas crianças devem ficar em casa a maior parte do tempo. Momento de redobrar a atenção para evitar acidentes domésticos nesse período. Eles passam a ser mais frequentes a partir do momento que o bebê começa a engatinhar e segue até a adolescência. Quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicação acidentais dentro de casa são as principais causas de morte infantil no Brasil na faixa etária de 0 a 14 anos. Segundo dados do DataSUS do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 1.600 mortes de crianças por acidentes domésticos nos anos de 2020 e 2021. O maior número de mortes infantis por acidentes domésticos acontece na faixa etária de 0 a 4 anos, com 621 óbitos em 2020 e 671 em 2021. A pediatra Andréia Giacomo ressalta a importância dos pais e responsáveis ficarem atentos à segurança. O ambiente contribui, então é importante que a criança possa exercer a criatividade dela, que ela possa explorar, conhecer o mundo, mas com segurança. A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente está lançando uma cartilha com o intuito de divulgar ações que podem ajudar a evitar grande parte dos acidentes domésticos, com medidas simples, como explica a Fernanda Monteiro, ela que é secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 90% desses acidentes domésticos podem ser evitados com medidas simples e eficazes de mudança de comportamento e de adequação. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, estima-se que no Brasil aconteça cerca de 200 mil acidentes domésticos por ano com crianças, como queimaduras, quedas e afogamentos. E nas férias escolares, esse índice aumenta em até 25%. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h48, você no melhor mix do Brasil, os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas, hein, Karime? Exato, Temos Carlão, convidada. Temos uma dica de lazer maravilhosa, de cultura, né, Olha gente? aí. Porque nessa quinta-feira, dia 1º de dezembro, tem show especial no Teatro Amazonas com a cantora Eliana Prince, que está aqui nos estúdios da Mix para conversar com a gente. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, Boa noite, meus queridos. Alô, alô, Boa amigos da noite. Mix FM Manaus. É um prazer estar aqui com todos vocês, viu? Maravilha. Então, vai ser um reencontro com os seus fãs, não é? Sim. Qual a expectativa? A expectativa
expectativa é a melhor possível, é muito grande, né? Porque depois de mais de 2 anos e meio, a gente sem fazer shows presenciais no Teatro Amazonas, eu estou encarando isso como um recomeço, né? Reencontrar o público, minha família e todas aquelas pessoas que sempre nos acompanham é uma emoção muito grande. E no palco do Teatro Amazonas, onde eu comecei minha carreira, né? É sempre muito prazeroso, é sempre muito... Me traz uma alegria muito grande voltar sempre. Era o que eu ia perguntar, porque o Teatro Amazonas não é qualquer casa de espetáculo, né? Pra gente tem uma memória afetiva muito grande com o teatro. E eu tenho uma história muito bonita com o Teatro Amazonas. Meu pai trabalhou no teatro como marceneiro e foi a pessoa que me apresentou pela primeira vez, que me levou pela primeira vez num dia de folga para conhecer o Teatro Amazonas. E anos depois eu estreiei, né? Você já queria ser cantora lá, nessa primeira vez que você foi lá? Eu acho que eu já nasci, nasci querendo ser cantora, né? Então você falou, um dia eu vou cantar aqui. Eu acho que sim, eu acho que mentalizei isso, talvez, né? Porque eu era muito criança ainda. Legal. Mas foi um momento maravilhoso da minha vida conhecer o Teatro Amazonas naquela ocasião. Eliana, no repertório, o público vai poder ouvir seus maiores sucessos? Como vai ser esse repertório? Como está essa programação, Eliana? Olha, o roteiro, sempre canções que fazem parte da minha discografia, as mais tocadas nas rádios, nas plataformas digitais, nas lives que eu venho fazendo, né, ao longo desse período que a gente passou de isolamento, e também algumas surpresas preparadas especialmente para essa noite, músicas que não gravei, que não faz parte do meu roteiro, mas que vou cantar nesse show especial. Vai presentear o público. Qual a música que não pode faltar numa apresentação sua? Olha, eu tenho o Por Onde Você For, que é uma canção minha e do Adonai Pereira, que faz parte do meu primeiro disco, que é uma canção que ela está sempre presente na minha vida. Ela é muito especial para mim. E quando esse disco foi lançado, ela passou várias semanas. O Carlão lembra muito bem disso. Muito bem. Passou várias semanas tocando nas rádios de Manaus, e isso só engrandeceu a minha carreira e dá aquele pontapé pra gente acreditar que está no caminho certo, né? E eu agradeço muito ao público de Manaus e à imprensa local por todo esse carinho e toda a gentileza que sempre me acompanha. A gente é seu fã, né? Não tem fã como. De carteirinha, né? Não é? Vamos então convidar a todos. Sim, meus queridos. Marca na agenda, né? Dia 1º de dezembro, às 8 da noite. Às 8 da noite. Eliana Prince e Banda no Teatro Amazonas. Quero aproveitar para agradecer a Rádio Mix pelo apoio, a toda a equipe daqui, o Armando, meu querido amigo, Graciano, Carlão, todo mundo daqui da Mix. E convidar todos os ouvintes para dia 1º de dezembro, às 8 da noite, no Teatro Amazonas. Estarei com o meu novo show, Eliana Prince e Banda. Um show lindíssimo que eu estou muito ansiosa para cantar, para essa volta e para esse recomeço, né? Aqui em Manaus, no Teatro Amazonas. Como conseguir ingresso, Eliana? Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas, nas óticas Diniz e também no site Shopping Ingressos. Sim. Fácil. Facinho. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, meus amores. Bom show. Aproveito também para matar a saudade de todos vocês, né? Não é? Olha aí, muitíssimo obrigada. Muito bom vê-los. Boa sorte a todos. Um grande abraço e até quinta, depois de amanhã, às 20, no Teatro Amazonas. Anotado na agenda. Muito boa noite. Conversamos com a cantora Eliana Prince. Agora 6 horas e 52 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? É tempo e temperatura, e agora é para amanhã. Não, é para hoje, Karime Leão. Hoje à noite, não é isso? Exatamente. Hoje à noite. Hoje é terça-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão para essa noite é de chuva durante a noite e a madrugada, tá? A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 44% e 98%. Mix. Bom, e
a tarifa de energia elétrica vai ficar mais cara já a partir de 2023, por conta do aumento da taxa de iluminação pública, também conhecida como Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP. Essa taxa foi reajustada em 3,87% por decreto da Prefeitura de Manaus. Karime, no decreto a Prefeitura leva em consideração para esse reajuste o resultado do reajuste tarifário anual de 2022, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à Amazonas Energia, Karime. Pois é, vale lembrar, que desde o início deste mês de novembro, a tarifa de energia ficou mais cara, com o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O consumidor residencial está pagando 3,74% a mais e as grandes indústrias 5,71%. É isso, Karime. Para ficar bem claro, o novo reajuste decretado pela Prefeitura é na taxa de iluminação pública, que é cobrada na conta de luz, direto na conta de luz. 18 horas. Esporte. Chegou a hora da gente ficar por dentro do que está acontecendo lá no Catar, na Copa do Mundo, com Hector Silva. Chega mais. Muito boa noite, então. Quais foram os destaques de hoje, Hector? Conta pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite a você, ouvinte do 18 Horas, que nos dá carona aí no seu carro nesse momento ou nos assiste pelo YouTube ao vivo. Está definido, Karime, 2 confrontos das oitavas de finais da Copa do Mundo FIFA 2022. Hoje, pela manhã, a favorita Holanda venceu a seleção anfitriã da competição, o Catar, por 2-0 e garantiu o primeiro lugar do grupo A. No mesmo horário, se enfrentaram Equador e Senegal, que jogaram por uma vaga, e o confronto direto, que tinha vantagem da seleção equatoriana, no caso de empate, teve como vitorioso a seleção de Senegal. Os africanos venceram o jogo por 2-1. Festa de um lado e tristeza pelos lados dos equatorianos, que tinham a classificação certa até os 69 minutos do segundo tempo, quando Kalidou Koulibaly, capitão da seleção e zagueiro valorizado que atua no Chelsea da Inglaterra, aproveitou um rebote da zaga equatoriana e marcou para a seleção africana. Com isso, o grupo A ficou assim, Karime. A Laranja Mecânica, Holanda, em primeiro com 7 pontos, seguido de Senegal com 6 pontos em segundo lugar. Equador estacionou em terceiro lugar com 4 pontos e está fora da competição, e o Catar também se despede da competição com nenhum ponto. Hoje à tarde, o grupo B, que era completamente incerto sobre a classificação, a gente falou inclusive sobre isso, lembra, Karime Leão? Teve 2 jogos aí. Vitória dos ingleses em cima do País de Gales por 3-0, garantindo o primeiro lugar do grupo B, e os Estados Unidos venceu o Irã pelo magro placar de 1-0, garantindo o segundo lugar do grupo. Com isso, pela regra, o primeiro colocado do grupo B, Inglaterra, joga contra Senegal, segundo lugar no grupo A, e os holandeses enfrentam a seleção norte-americana de futebol. Carlão. Ei, Hector, uma curiosidade, como é que tá a participação das mulheres, tipo, dentro e fora do campo nessa Copa? Como é que tá? Bem ativa, Carlão. Na quinta-feira, inclusive, teremos novidades aí na Copa do Mundo. Pela primeira vez, teremos um trio de arbitragem com 3 mulheres numa Copa masculina de futebol. Novidade, então, aí. As meninas vão apitar o jogo entre Costa Rica e Alemanha pela terceira rodada do grupo E. Jogo esse decisivo. E nesse trio teremos uma brasileira, Neuza Bach, que será uma das bandeirinhas. A árbitra do jogo será a francesa Stephanie Frappart, espero que tenha falado certo a pronúncia, e a outra bandeirinha será a mexicana Karen Dias. Essa Copa do Mundo é a primeira que conta com mulheres entre os juízes convocados pela FIFA. Boa. São 6 no total, 3 árbitras e 3 auxiliares, mas enquanto umas entram, outras saem. A narradora Renata Silveira, que entrou para a história como a primeira mulher no Brasil a narrar uma Copa do Mundo na TV aberta, se despediu ontem por meio de suas redes sociais da TV aberta. A narradora se junta agora ao time do Globo Esporte e irá fazer a narração de alguns jogos do site da Globo. Renata Silveira não agradou parte do público, infelizmente. Na internet, algumas pessoas elogiaram a sua evolução como narradora, mas muitos ainda disseram que ela não está preparada o suficiente para um grande evento. E para piorar a situação, a narradora soltou a seguinte frase no jogo entre Tunísia e Austrália, abre aspas:
Andrew Redmayne, goleiro da Austrália, que deixou o Peru de fora. A frase de duplo sentido, na verdade, diz respeito à boa atuação do goleiro no jogo entre Austrália e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Rede Globo não comentou sobre o assunto, mas todos ficaram surpresos aí com essa notícia dada pela narradora Karime Carlão. Valeu, obrigada pelas informações. Héctor Silva, boa noite, até amanhã. Boa noite. 6h58. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em forte queda de 1,46%, cotado a R$ 5,28. O euro desvalorizou 1,59% e fechou o dia comercializado aos R$ 5,46. Já o Bitcoin fechou em alta de 0,16%, comercializado a R$ 87.702. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 2,00% aos 110.955 pontos. Escuta essa, o estado do Amazonas foi o terceiro do país em geração de empregos formais no mês de outubro. A variação positiva foi de 0,72% em relação ao mês anterior. A economia do estado gerou 3.463 postos de trabalho com carteira assinada. Karime, os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou hoje as estatísticas mensais do emprego formal. O novo CAGED. O Amazonas ficou atrás apenas de Alagoas, o primeiro no ranking. Roraima foi o segundo. Mix. Manaus, 6h59. Seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É estarrecedora a informação de que uma ponte foi cerrada de forma criminosa no Amazonas. A informação da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319 é muito grave. O ato de cerrar a ponte do quilômetro 515 da rodovia Manaus-Porto Velho colocou em risco vidas de pessoas inocentes. A pergunta é, foi um ato terrorista? Se foi um ato terrorista, assim deve ser tratado. Também é um atentado ao Estado brasileiro e ao patrimônio público federal. E é um dever das autoridades darem uma resposta à sociedade de forma rápida e eficaz. Não dá para fingir que nada ocorreu, ou os autores do crime continuarão impunes e ameaçando vidas. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Um beijo, continue bem, continue em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.